Qual é o limite da idolatria? Aliás, por que você é idolatrado? Muitas pessoas não entendem o mito que envolve Diego Maradona. Um jogador de um talento além da imaginação, que teve diversos problemas na vida e na carreira. Destemperos homéricos, brigas desnecessárias e polêmicas. Muitas polêmicas. Mas por que essa idolatria? Uma igreja com seu nome? O que ele fez para merecer tudo isso? Diego Armando Maradona Franco nasceu em Lanús, na Grande Buenos Aires, no dia 30 de outubro de 1960. Viveu boa parte de sua infância em Villa Fiorito, uma favela em um dos lugares mais pobres e perigosos da cidade. As imensas dificuldades vividas por sua família não faziam sentido ainda na mente do menino, que não entendia porque sua mãe sempre dizia estar indisposta na hora do jantar. Só foi compreender o gesto da mãe anos mais tarde. Ela abdicava da comida para que os filhos tivessem o que comer. Apesar de tudo, Dieguito tinha bom humor. Dizia viver em um lugar privado, privado de luz, privado de saneamento e privado de água. Foi no futebol que encontrou uma alegria para compartilhar com os amigos de bairro. E foi nas ruas da Villa Fiorito que começou a mostrar todo o seu talento com a bola nos pés. Era comum ver o pequeno Diego jogando entre os meninos mais velhos e humilhando, cada um deles com seus dribles e incrível habilidade. Diego era o menino mais popular de toda a favela. Então, um de seus colegas foi aprovado num teste para defender o Argentino Júnior. Foi muito elogiado e agradeceu dizendo que na favela ainda tinha um menino ainda melhor que ele, um tal de Diego. Então, o técnico Francis Cornejo foi junto com os olheiros do clube e ficou maravilhado com o que viu Diego fazer. No campinho de terra batida, um menino de apenas 9 anos, dando um show contra os meninos de 14 e de 15 anos. Cornejo foi até a casa da família Maradona para convidar Diego para jogar pelo clube. O convite foi aceito, e Diego Maradona passou a defender os Los Cebolitas, um time amador, mas que era filiado ao Argentino Júnior. E por lá também fez muito sucesso. Já era uma verdadeira estrela no clube, mesmo na base, e jogando partidas preliminares. Já arrastava multidões, só para assistir seu futebol. Então, aos 15 anos de idade, foi lançado no time profissional, na derrota do clube para o Tajeres, e não saiu mais do time. Parecia um pequeno passo, mas ali, naquela derrota, grande parte da história do futebol começava a ser escrita. Seu cartel era vasto, dribles curtos e nos espaços mais apertados, arrancadas, lançamentos, chutes incríveis de curta, de longa distância e de falta. Foi artilheiro do campeonato argentino pelo clube e era o craque do time, mesmo tão jovem. Seu desempenho soberbo o levou a ser convocado para a seleção no começo de 1978, ano de Copa do Mundo, e a Argentina sediaria o torneio. É quase unanimidade que Diego ficou fora da lista injustamente, e é o que admitiu o técnico Menotti, 40 anos depois do título. Na época, Menotti disse que a Argentina precisava de homens feitos para vencer o Mundial, e que via em Diego apenas um menino. Mas o fato é que aquele menino já era o craque da seleção. Nos treinos, era colocado na equipe reserva para equilibrar o rachão, e mesmo assim, muitas vezes, os reservas venciam os titulares, que contavam com Passarella, Luque, Galego, Tarantini e Mário Kempis. Maradona até foi pré-convocado para o Mundial, na lista de 25 jogadores, mas foi um dos 3 cortados na lista final. Como a Argentina acabou campeã, Menotti foi perdoado pelo pecado. Maradona poderia se igualar a Pelé, como o mais jovem campeão do mundo. O fato é que Diego Maradona não se abateu e seguiu empilhando gols e assistências pelo Argentino Júnior, ao ponto de, em 1980, o clube conseguir seu melhor resultado na história, até então, um vice-campeonato, liderados, claro, por Diego Maradona, artilheiro, jogador com mais assistências e melhor jogador do campeonato. Foram 165 jogos e 150 gols com a camisa do Argentino Júnior, clube que defendeu por 5 temporadas, até que em 1981 o Boca Juniors, seu time de coração, apareceu em sua história, oferecendo um contrato por empréstimo. Como Maradona queria muito defender o clube do coração, o Argentino Júnior aceitou, com uma condição, que Maradona se despedisse do clube no amistoso contra o próprio Boca. Jogou um tempo em cada equipe e fez um gol de pênalti pelo novo clube. 2 dias depois, mais de 65 mil pessoas lotaram a La Bombonera para sua estreia oficial com direito a 2 gols contra o Tajeres. Naquele momento, Maradona já era o 10 da Argentina e principal referência do Boca Juniors. Enquanto o Boca disputava o campeonato argentino, o clube também jogava diversos amistosos para alavancar as finanças do clube e criar uma espécie de Diego Mania. O Boca enfrentou o Milan quando venceu por 2-1 e o Flamengo, de Zico, no Maracanã, onde perdeu por 2-0, para o futuro campeão mundial interclubes. Pelo Boca, Maradona teve uma primeira passagem relâmpago, ganhando apenas o campeonato metropolitano, dos principais times da capital. Mas o suficiente para virar ídolo. Foram 40 partidas e 35 gols. Mas, pouco antes da Copa do Mundo de 82, seu passe foi negociado pelo Argentino Júnior com o Barcelona.
Com a chegada da Copa, a Argentina era a maior favorita, com uma base ainda melhor do que na Copa de 78, que saiu campeã. Contava com a espinha dorsal, com Fidjol, Passarella, Ardiles, Galego, Bertone e Mário Kempes, e ainda contava com seus dois prodígios, Ramon Dias e o próprio Maradona. Mas a vida na Copa não foi fácil para a seleção argentina, principalmente para Maradona, que na estreia viu a seleção perder para a Bélgica por 1-0 após ser literalmente caçado em campo, levando socos, chutes e cotoveladas dos adversários. Mas a Argentina conseguiu se classificar para a segunda fase após vencer a Hungria e El Salvador, com 2 gols de Maradona nos jogos. Na segunda fase, tinha Itália e Brasil pela frente. No jogo contra os italianos, novamente uma coleção de violência contra Diego. A Itália venceu por 2-1. E aí veio o jogo contra o Brasil, onde Maradona menos apanhou, mas o destempero por conta de todo o Mundial marcado por violência garantiu uma expulsão e a marca da falta de paciência do jogador. 3-1 para o Brasil e a Argentina fora da Copa. Maradona ficou na Espanha, porque logo após a Copa se apresentaria ao Barcelona. E lá chegou, como um messias. O Barça vivia enorme seca de títulos. Há 12 anos não ganhava o Campeonato Espanhol. O Barça precisava de Maradona, no seu máximo, mas o tiro saiu pela culatra. O clube, visando que seu craque se adaptasse de maneira mais rápida possível, contratou diversos argentinos para trabalharem diretamente com ele. Mas esse ato fez apenas com que Maradona demorasse ainda mais para se adaptar ao clube. Mas em campo, por maiores que fossem as dificuldades, as coisas ainda fluíam. No meio da temporada, Diego ficou doente e ficou mais de 3 meses fora. Quando voltou, não foi suficiente para levar o Barça além da 4ª posição no campeonato, que foi vencido pelo Atlético de Bilbao. Na Copa do Rei, o Barça conseguiu o título, com 2 atuações impecáveis de Maradona contra o Real Madrid, sendo aplaudido pela torcida merengue em pleno Santiago Bernabéu. Na temporada seguinte, logo no começo, num jogo contra o Atlético, Maradona sofreu uma entrada violenta de Goicoechea e ficou parado por cerca de 4 meses. Ao voltar, consegue liderar o clube na briga pelo título, que por 1 ponto acaba ficando com o próprio Atlético de Bilbao. Na decisão da Copa do Rei, também contra o Atlético, uma derrota por 1-0 e Maradona sai de si com uma confusão generalizada em campo. Após muitos anos, em sua biografia, Maradona disse que o período em Barcelona foi de muitos altos e baixos, que o presidente do clube na época, Josep Luís Núñez, tinha inveja da sua popularidade e não suportava que ele gostasse mais de Madrid do que de Barcelona, e que na Catalunha ele teve seu primeiro contato com seu maior inimigo, a cocaína. Com tudo isso somado, ainda uma suspensão de 3 meses imposta pelo clube por causa da briga com o Atlético, o Barça resolveu aceitar uma proposta do pequeno Napoli, da Itália, por seu passe. Diego inicialmente foi contra, mas como via que o Barcelona não faria nenhum esforço para contar com ele, resolveu acertar a transferência e rumou para o sul da Itália. Quando chegou em Nápoles, de cara foi recebido como um verdadeiro rei pela torcida, chegando de helicóptero no estádio São Paulo. Mais de 50 mil pessoas o aguardavam. Diego não entendia aquilo. O Napoli era um clube tradicional na Itália, mas tinha pouquíssimos títulos de expressão na história e seu impacto no futebol italiano era minúsculo. A torcida napolitana amava ainda mais Maradona pelo fato de ter recusado também uma oferta da toda poderosa Juventus. Isso porque o presidente do clube na época, Gianpiero Boniperti, tinha afirmado que um jogador como Maradona jamais chegaria a lugar algum. Em sua primeira temporada pelo clube, terminou na 8ª posição no final do campeonato, e na segunda, terminou em 3º. Já era um enorme passo para o clube que geralmente lutava na parte de baixo da tabela no campeonato. Então, chegou a Copa de 86. Maradona chegou até contestado ao Mundial. A Argentina se classificou com muitas dificuldades. Por conta dos problemas do Barcelona, e por não levar o Napoli a grandes conquistas, a imprensa argentina pegava muito no pé do treinador Bilardo. Não só por convocar Maradona, mas por ainda lhe dar a faixa de capitão do time. A relação entre Bilardo e Maradona era de tamanho respeito que, mesmo convocado e campeão do mundo, Daniel Passarella sequer entrou em campo pela Argentina na Copa, por ser desafeto de Diego. Mas a aposta do técnico foi certeira. Embora a Argentina não contasse com um time tão forte quanto em 78 e 82, Bilardo confiava cegamente em Maradona. A Argentina passou por Coreia do Sul por 3-1, empatou com a Itália em 1-1 e venceu a Bulgária. Nas oitavas de final encarou o Uruguai, de Francescoli, outro craque, e venceu, por 1-0, numa partida que o próprio Maradona afirma ser a melhor de sua vida. Nas quartas de final, vinha o jogo da vida, não só de Maradona, mas da Argentina, contra a Inglaterra. Era a primeira vez que os países se enfrentariam depois da Guerra das Malvinas. A tensão antes da partida era tão forte que o exército mexicano, com tanques de guerra, patrulhava as ruas em torno do Estádio Azteca. A polícia também teve que intervir para que nada de pior acontecesse nas arquibancadas, após o início de algumas brigas entre os torcedores. O clima do jogo também era quente, mas o primeiro tempo acabou empatado em 0-0. E no segundo tempo, o destino reservou tudo à Argentina e a Maradona. 2 dos momentos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo. Maradona começou a jogada e buscou uma tabela.
O zagueiro inglês rebateu e a bola foi em direção ao goleiro Peter Shilton. Mas Maradona, num momento de Maradona, colocou a mão acima da cabeça e desviou a bola para o gol. Alguns minutos depois, novamente Maradona pegou a bola atrás do meio-campo, driblou 2 jogadores e avançou contra a defesa inglesa, passando por todos eles com habilidade e velocidade. Passou por Shilton e tocou para o gol. Naquele gol que foi conhecido como o gol do século. Após a vantagem, a Argentina se fechou e ainda sofreu um gol de Lineker. E quase sofreu um empate, mas avançou. Logo após o jogo, Maradona disse: "Se houve mão na bola no lance, então foi a mão de Deus." Ali, a Argentina se sentia vingada pela guerra. Ali, o futebol mostrou que a justiça nem sempre é justa e que o errado pode estar certo no final. Na semifinal, novamente um encontro marcante, contra a Bélgica, que 4 anos antes caçou o Diego em campo. O goleiro da Bélgica, Pfaff, chegou a dizer que Maradona não era nada de especial antes do jogo. Pfaff teve que assistir de camarote 2 lindos gols de Maradona, que garantiram a vaga da Argentina na final. Na final, contra a Alemanha, Maradona foi marcado homem a homem por Lothar Matthäus, que impôs imensas dificuldades a Diego durante o jogo. Mas, num jogo incrível, após a Argentina abrir 2-0 e sofrer um empate, foi de Maradona, num lance de gênio, que deu um incrível passe para Burruchaga sair na cara do goleiro e fazer o gol do título da Argentina. Maradona ergueu a taça da Copa do Mundo, como capitão, calando os críticos da imprensa argentina e coroado como o melhor jogador do mundo. A Copa de um homem só. A única Copa do Mundo vencida por apenas um jogador. Tamanha a superioridade de Maradona aos outros jogadores do torneio. Quando voltou ao Napoli, liderou o clube na conquista de seu primeiro scudetto. Na temporada seguinte, termina o Calcio como artilheiro, sendo vice, seu companheiro de Napoli, o brasileiro Careca. Mas o título acabou ficando com o poderoso Milan de Rijkaard, Gullit e Van Basten, por somente 3 pontos de diferença. A bonança vem com o título da Copa da UEFA, com Maradona e Careca brilhando, liderando o Napoli, eliminando Juventus e Bayern de Munique no caminho até uma vitória contra o Stuttgart, com gols da dupla. Na temporada seguinte, lidera novamente o Napoli na conquista de outro scudetto, ao lado do amigo e parceiro Careca. Quando chega a Copa de 90, Maradona precisava liderar novamente a Argentina no Mundial, e conseguiu. Foram passando de fase até que chegou um confronto da semifinal, contra a Itália, marcado para o estádio São Paulo, casa do Napoli. Antes do jogo, Maradona foi a público pedir para que a torcida napolitana torcesse pela Argentina. Durante 364 dias do ano, os napolitanos são considerados estrangeiros por todo o resto da Itália, e agora eles querem obrigar vocês a fazer o que eles querem, que torçam pela Itália. Eu, por outro lado, sou napolitano todos os 365 dias do ano. O fato gerou grande revolta em toda a Itália, principalmente no norte, onde ficam os times mais ricos e tradicionais do país. O presidente da Federação Italiana chegou a ir a público pedir para que os italianos torcessem pela Itália. A Argentina eliminou a Itália, o que causou enorme rancor no resto do país, mas acabou perdendo a final para a Alemanha, derrotada 4 anos antes, por 1-0, com um gol de pênalti inexistente de Andreas Brehme. Na temporada seguinte, começou um inferno na vida de Diego Maradona. Em março de 1991, seu exame antidoping testou positivo para cocaína, o que escancarou seu vício. Ainda teve seu nome ligado à máfia napolitana, chamada Camorra. Por conta disso, Maradona foi suspenso do futebol por 15 meses. Então, ele resolveu voltar para Buenos Aires. Em abril, um mês depois, acaba preso pela polícia argentina, completamente drogado. Como estava afastado do futebol, Maradona tenta se desligar do Napoli na justiça, e após 90 dias, consegue, por meio da FIFA, a liberação do clube e acerta para jogar no Sevilha, ao lado do amigo Carlos Bilardo. O presidente do Napoli na época disse que Maradona escapava do doping diversas vezes, porque o seu exame era burlado todas as vezes que seu nome era sorteado. Quando chegou ao Sevilha, estava acima do peso e não conseguia desempenhar o mesmo futebol de antes. Entrou em atrito com Bilardo e descobriu que os diretores do clube colocaram detetives para observá-lo fora de campo. Então, revoltado, acertou sua rescisão com Sevilha e voltou para a Argentina para jogar pelo Newell's Old Boys, onde também pouco jogou. Muito acima do peso e com constantes lesões, jogou apenas 5 jogos pelo clube. Mas a seleção argentina sofria sem Maradona, e quase ficou fora da Copa do Mundo, após sofrer uma goleada em casa contra a Colômbia por 5-0. A pressão popular pedia Diego novamente na seleção, mas ele estava desmotivado, depressivo, sem perspectivas. Então, um fisiculturista prometeu deixar Maradona em forma para a Copa do Mundo, e conseguiu. Ele saiu de 90 quilos para 76, em apenas 3 meses. Voltou a tempo de jogar a repescagem contra a Austrália. Então, a Copa começou e Maradona voltou a dar show. Contra a Grécia, marcou um golaço e liderou o time na virada sobre a Nigéria, mostrando um fôlego que deixou todos de boca aberta. Logo, Maradona caiu novamente no doping, e descobriu-se como perdeu tanto peso em tão pouco tempo, e por que corria daquela maneira. O exame atestou para a efedrina,
que além de auxiliar no emagrecimento, ainda era um poderoso estimulante. A FIFA queria eliminar a Argentina da Copa, e para não ser desclassificada, Maradona teve que jurar inocência, e a seleção teve que cortar seu nome do elenco no Mundial. A Argentina não se recuperou do baque e acabou eliminada da Copa. Sobre o período, Maradona disse: "Me cortaram as pernas. Era minha última Copa e iríamos ser campeões." Após a turbulência, em 1995, anunciou sua volta ao futebol para defender o time que sempre amou, o Boca Juniors. No Boca, mesmo com a idade avançada, jogou ao lado do amigo Canija e formou uma dupla infernal, marcada pela grande vitória de 4-1 sobre o River, com direito a beijo na boca após o triplete de Canija. Mas Maradona não consegue mais jogar tantos jogos e fica fora de boa parte das partidas, e sem ele, o Boca sofre. Em 97, é pego novamente no antidoping, novamente para a cocaína, e só joga por um efeito suspensivo dado por um juiz que era muito seu fã. E num clássico contra o River, em 25 de outubro, joga apenas o primeiro tempo. No vestiário, pede para que o jovem Riquelme entre em seu lugar. Aquele foi seu último jogo como profissional. Após a pressão por mais um antidoping, anunciou o fim da carreira. Maradona não está feliz, porque sabe que está abaixo do padrão que normalmente se coloca. Mesmo longe dos gramados, a imprensa ainda pedia sua convocação para a Copa de 98, prontamente recusada pelo antigo desafeto Daniel Passarella. Maradona encerrou a carreira com 679 partidas e com 480 gols marcados. Mas seu nome vai além. O nome Maradona transcende o futebol e entra na idolatria, que o jogador é considerado o próprio Deus por seus fãs. Em 2000, foi escolhido pela FIFA, ao lado de Pelé, como o melhor jogador de todos os tempos, sendo ele eleito pelo voto popular. O nome Maradona, além de uma dádiva, também caiu como um fardo sobre o futebol argentino, ao ponto de todo jovem prodígio carregar a alcunha de novo Maradona. Isso já aconteceu com diversos jogadores, como Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Riquelme, Romagnoli, Saviola, Aimar, D'Alessandro, Tevez, Messi e com Agüero. Por melhores que sejam, não precisamos de um novo Maradona. Maradona só teve um, e ele já deixou seu nome na história.